Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Culto online, já estamos iniciando aqui para a honra e glória do Cristo ressuscitado, nosso Senhor. Maravilha, né, de sermos abençoados e poder compartilhar o Evangelho do Reino, o Evangelho da graça, verdadeiramente. Então, gratidão pela tua vida, gratidão a Deus pela tua vida, pela tua família, por tudo que te pertence e todas as pessoas que vão estar assistindo esse culto online. Se não for agora, ao vivo, mas depois a mensagem fica gravada aí, você pode assistir e compartilhar. E eu peço a você já desde agora, você que está assistindo, compartilha aí, por favor, para que a palavra, o Evangelho alcance mais vidas no mundo inteiro. Então vamos louvar um hino, dois, e hoje nós estamos começando um estudo e vai várias mensagens. Escatologia consumada, viu, querido? Escatologia consumada. Daqui a pouco nós vamos estar já relatando, dando umas pré-instruções para que no domingo nós possamos começar poderosamente esses estudos. Mas hoje já é um estudo, viu? Vamos louvar a Deus aqui, ó. Saudação que o povo do Senhor faz. Graça e paz, graça e paz. Esta é a saudação que o povo do Senhor faz. O melhoria da minha confissão. Glória a Deus, também falou assim. Abba, Pai. Ainda melhor, Jesus Cristo já fez tudo por mim. Graça e paz, graça e paz. Esta é a saudação que o povo do Senhor faz. Graça e paz, graça e paz. Esta é a saudação que o povo do Senhor faz. Ricos somos da graça de Deus, glória a Deus, para sempre serei. Minha vida, Cristo já transformou, glória a Deus, este é o meu louvor. Graça e paz, graça e paz, esta é a saudação que o povo do Senhor faz. Graça e paz, graça e paz, esta é a saudação que o povo do Senhor faz. Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pela nossa vida. Então essa é a canção da saudação com vocês que estão do outro lado, ó. Graça e paz, graça e paz. É a nossa saudação, né? Então, na graça, é tudo diferente de antigamente, mas é um verdadeiro evangelho, né? Vamos louvar aqui um hino aqui, que nós cantamos muito, de adoração a Deus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Para ele são todas
Maravilha, né? Que maravilha a gente estar adorando a Deus, louvando a Deus, né? O nosso louvor é simples, humilde, mas de coração, porque é isso que o Senhor agrada, de nós sermos humildes, agradável a Deus. Nós vamos já iniciar o estudo que nós anunciamos, Escatologia Consumada. Tem várias mensagens. Vamos já começar? Glórias a Deus. Que o hino aqui. E vamos começar aqui. Então, meu querido, nós anunciamos há vários dias que nós futuramente, e já chegamos daquele momento que eu anunciei para este momento. E ia chegar um dia que nós ia ter palavras mais sólidas. E agora vai começar, já com esse estudo, escatologia. Para nós que estamos em graça, nós falamos escatologia consumada. Você vai entender por que eu estou falando dessa forma. Né? Então, né, para nós compreendermos, nós vamos ter essa preliminar desse estudo hoje, né, escatologia consumada. Né? Então nós vamos falar dos fins dos tempos, né, o fim do mundo, né, que muitos... é o fim do mundo, o fim dos tempos. No domingo nós já vamos falar sobre o fim dos tempos. Né? A próxima mensagem, depois do fim dos tempos, será a vinda de Jesus. A vinda do Filho do Homem. Né? Aí nós já podemos concluir. A terceira mensagem é a grande tribulação. Né? Você vai entender tudo. Porque a palavra que nós pregamos foi dada ao apóstolo Paulo, revelada. Não cabe interpretação de homem. Se eu for colocar minha interpretação aqui na palavra, vai mudar a palavra. Já é revelação. Foi dada a revelação. Antes da cruz, precisava de interpretar. Mas depois da cruz, o Evangelho da Graça. Presta atenção. Mas eu conheço o Evangelho de Mateus, o de Lucas, de Marcos, de João. Né? Nós estamos falando do Evangelho da Graça, o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus, que está escrito para os gentios nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Mas também, nas 14 cartas do apóstolo Paulo, tem muitos textos da antiga aliança. Porque a antiga aliança falava do que nós estamos vivendo, de Cristo ressuscitado. Jesus nasceu, morreu na cruz, ressuscitou e hoje ele é o Cristo ressuscitado. Para chegar aqui onde nós estamos, todas essas mensagens que nós pregamos, né, fala a respeito disso. Agora para frente, o que você aprendeu já vai entrar aqui nesses estudos. Né? O fim dos tempos, a vinda de Jesus, a grande tribulação, o Apocalipse. Né? Nós vamos falar só algo sobre o Apocalipse. É que nós não precisamos estudar o Apocalipse. Você vai saber por quê. Né? O arrebatamento. Né? E até aí, mais outros assuntos que tiver que eu lembrar, eu vou anotando aqui e nós vamos colocar em estudo aqui para nós estudarmos. O estudo para nós estudarmos, por que nós estudamos? Porque essas mensagens ficam na internet. Você pode ouvir ela 20 vezes, 10 vezes, até você compreender. Né? Então você vai em uma pregação, num culto, o pregador prega ali rapidinho, e você lembra de algumas coisas, você não capta muitas coisas, porque ali vira muita gente e tal, mas aqui não tem confusão, é um ensinamento, é um ensino de mestre.
Recebi esse dom, estou usando ele nesta noite, de mestre, de pastor, de apóstolo, de profeta. Estou profetizando, pregando a palavra. Não é aquele profeta de antes da cruz, da velha aliança, aquele que se levantava e trazia o recado de Deus. O recado de Deus está aqui, e nós já vamos começar aqui, ó. Tudo isso que eu falei, querido, né? Quando nós falamos escartologia consumada, todos esses assuntos que nós vamos estudar, tudo já aconteceu. Mas os teólogos, né, formado, tem um anel no dedo, formado em faculdade, todos esses assuntos, eles jogam para o futuro. E se jogar para o futuro, tem muita coisa impossível que não tem lógica de acontecer. Por exemplo, a vinda do Filho do Homem. Quem era esse Filho do Homem? Se Cristo hoje é um Cristo ressuscitado, é um Espírito. É Deus, porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Jesus Cristo é Deus. Deus é Espírito hoje. Né? Antes da cruz, ele estava na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, todos esses assuntos aqui, para nós que estamos, que conhecemos o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, tudo que aconteceu depois da ressurreição de Cristo, que está nas 14 cartas, nós já sabemos que está tudo consumado. Né? O fim dos tempos, a vida de Jesus, a grande tribulação. Né? Você tem passado tribulação na tua vida? Todos nós passamos. Mas a tribulação que fala lá no Evangelho de Mateus, de Lucas, né? Que tribulação era aquela? Para quem era aquela tribulação? Já aconteceu? Para nós que conhecemos e temos os olhos iluminados, já. Porque aquela grande tribulação também foi profetizada pelo profeta Daniel. Aquelas semanas que ele fala lá, foi profetizado por Daniel e se cumpriu antes do ano 70. Vamos prosseguir. O arrebatamento, né? E a pessoa me pergunta, e o que falta? Se isso aqui já aconteceu, o que falta então? O que falta para nós? Cumprir nossos dias aqui, que só Deus sabe quantos dias nós temos aqui, e receber a transformação desse corpo. Aí pronto, está tudo. Para nós está consumado tudo. Né? O importante, a gente saber de uma coisa muito importante. De Gênesis até a morte de Jesus, contada no livro de Mateus, contada no livro de Lucas, contada em Marcos e João, a morte de Jesus, que a ressurreição, fala da ressurreição, mas não conta após a ressurreição. Então, até a morte de Jesus, antes dele morrer, de Gênesis até a morte dele, tudo se consumou. Tem prova na Bíblia? Tem. Jesus falou uma palavra para os judeus que não pode ser para nós, que nós somos gentios. Aliás, nós nem somos mais gentios porque nós fomos adotados, nós somos filhos agora. Os gentios daquela época. Jesus falou uma palavra lá para eles sobre esse assunto que eu estou falando. Ele falou que os verdadeiros adoradores iam adorar em espírito e em verdade. Né? E outras coisas que ele falou. Ele falou, ó, eu tenho muita coisa para falar com vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Antes da cruz ele falou isso para os judeus. Né? Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Então, Deus manda, separa um apóstolo e manda ele pregar para os gentios, para fazer ciúme aos judeus.
Está escrito, tá. Só que agora é outras mensagens. Depois nós, talvez nessas mensagens vai entrar esses assuntos. Né? O fim dos tempos, a vida de Jesus, a grande tribulação, o Apocalipse, arrebatamento, o arrebatamento. Né? Então, antes de nós lermos aqui o que eu falei sobre as Escrituras, que ela já se cumpriu, né? Jesus falou, eu até tinha esquecido que eu comecei a falar e esqueci. Jesus falou, ó, para os judeus, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Desde Gênesis até a morte de Jesus, todos os profetas, salmos, falavam de Jesus. A saída do Egito, aquela caminhada no deserto, Jesus está presente ali, ó. Os símbolos de Jesus, a sombra de Jesus, né, estava ali. Uma da sombra de Jesus, que ele ia morrer na cruz, as tribos, as 12 tribos, as 12 tribos eram divididas em 4 grupos, de 3. Quando elas chegavam num determinado lugar, elas acampavam. E o acampamento formava uma cruz. Já formava uma cruz. 3 tribos de um lado, 3 do outro, 3 no oeste, 3 no poente, nascente poente. E no meio, o que é que tinha? O tabernáculo. Né? A tribo dos levitas e Moisés acampavam ao lado do tabernáculo. E as outras 12 tribos, 3 de um lado, sul 3, norte 3, nascente 3, poente 3, formavam uma cruz. É que eu não separei o desenho das tribos aqui, eu não sei nem se eu vou achar aqui, no domingo eu mostro aqui o desenho dessa Bíblia aqui que tem. O acampamento. E no meio o tabernáculo. O tabernáculo Moisés recebeu lá no Monte Sinai, no tabernáculo. Moisés recebeu, na visão que ele teve, ele viu o tabernáculo real e fez uma réplica aqui do tabernáculo. Era uma réplica do céu. Vamos prosseguir. Então, em João, o livro histórico de João, que esses livros aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, não tem a revelação da graça, não fala da ressurreição, não fala o que é depois da ressurreição, fala da ressurreição, mas não fala após a ressurreição de Cristo. As maravilhas que ele fez nesses livros não fala. O que aconteceu lá na cruz não fala. Então nós chamamos de livros históricos porque conta a história de Jesus antes da cruz. Livros históricos. Esses livros foram colocados aqui como se fosse o Novo Testamento, mas aqui não tem a revelação da graça. Mateus, preste atenção, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, não tem a revelação da graça. Preste atenção, não tem a revelação da graça. O que é a graça? É o evangelho dado para os gentios. O que é a graça? É o que aconteceu lá na cruz. O que é a graça? É o evangelho do reino, que foi anunciado antes da cruz. E hoje nós estamos vivendo o reino de Deus em vida. Vamos ler aqui, antes de nós ler aqui das Escrituras, nós vamos ler aqui em Lucas 16, 16. Domingo nós lemos estes versículos. 16, 16. Lucas 16, 16. Diz aqui, ó. A lei e os profetas vigoraram, ou noutra Bíblia, duraram até João. João o profeta, né? Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele.
é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Né? Então, a lei e os profetas duraram até João, mas a lei falava de Jesus, do Cristo, de Jesus antes da cruz e de Jesus ressuscitado. Tem a profecia dos gentios, né? Aí a escatologia que nós vamos pregar é a escatologia consumada. Por quê? Para nós tudo já se consumou. Ah, mas essa pandemia que está acontecendo aí não é sinal da vinda de Jesus, não? E essas guerras que está aí, ó, né? O Jesus não disse que quando visse rumores de guerra, pestes, pragas, né? Que era sinal da vinda dele. Ele falou, não é mentira. Realmente ele falou. Mas a vinda dele, para quê? As pessoas que estão esperando Jesus, estão esperando ele vir na terceira vez. Não tem base bíblica para a terceira vinda de Jesus. Se ele vier, é a terceira vez. Então aqui na Bíblia não fala. Isso aqui é a preliminar das mensagens que nós vamos começar, o fim dos tempos. Né? Então aqui eu já vou dando um parecer para você vai ver que os estudos é profundo. É? Ah, mas eu tenho medo da marca da besta que fala no Apocalipse. Quem era essa besta? Quantas, né? A marca da besta diz lá que é 666. Diz lá que é número de homem. Né? Mas qual das bestas tinha essa marca? Porque não era só uma besta, tinha várias bestas. Lê lá o Apocalipse para você ver. Né? E a vinda de Jesus também, tem muitas pessoas da época de Jesus que se por acaso ele voltasse, acontecesse de ele voltar, eles teriam que estar vivos. Nós vamos mostrar tudo isso. As pessoas que tinham que estar vivos, tem que estar vivo. E o que a palavra conta não é mentira. Os que a Bíblia diz que tinha que estar vivo, quando Jesus voltou, eles estavam vivos. João, aquele que declinava a cabeça no ombro de Jesus, estava vivo. Paulo não estava vivo, porque ele morreu 2 anos antes, foi degolado, cortaram a cabeça de Paulo. Alguns dos discípulos de Jesus viu, ele viu nas nuvens, né? Aí formou aquele vento maravilhoso, né? Aí Jesus sentado numa nuvem, né? Isso é figura de linguagem, querido. Não aconteceu isso. Vi nas nuvens. Nas nuvens significa juízo. Para nós entender a Bíblia, nós temos que entender a linguagem de quem escreveu. Os judeus. Os escribas, judeus. Quem escreveu eram os escribas, os judeus. Né? Então, mas Ezequiel profetizou, Isaías profetizou. Todas as profecias desses profetas do Velho Testamento já se cumpriram todas. De Daniel, né? Isaías, todos os profetas. Né? Até a profecia, esses livros aqui, ó, estão dentro da lei. Esses livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão dentro da lei aqui, ó. Em Mateus 24 aqui, ó. Se eu não me engano, 24. Aqui a profecia do templo, ó. 24, versículo 1. Vamos ler aqui, ó. Né? Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Isso aqui é a profecia
de Jesus, antes da cruz, profetizando a destruição do templo. Ele vai voltar, o templo tem que estar de pé. Mas aqui ele profetizou a queda dele, como é que ele... Hein, querido? É aquele templo que fizeram lá em São Paulo? Não, aquilo lá é coisa de homem. Não tem ligação nenhuma com Deus. Deus não habita nesses lugares feitos por mão de homem. A igreja que você diz que está indo é bonita, é maravilhosa, mas tem um salão que é uma maravilha. Deus não habita nisso, não, querido. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Ele habita hoje, depois da cruz, a habitação de Deus. Nós somos o santuário de Deus. Ele habita em nós. E nós, entre aspas. Porque se você estiver praticando as obras da carne, ele não habita. Porque Deus é santo. Mas mesmo assim, o santuário não é este corpo. Deus não vai habitar nesse corpo defeituoso. Ele vai habitar aqui na minha mente. A mente iluminada, transformada pelo Evangelho da graça. Quando você conhece a graça, você ressuscita. Quando você conhece a graça, você espiritualmente, sem conhecer a graça, você está morto espiritualmente. Quando você conhece a graça, você ressuscita. Passa a conhecer a verdade que Jesus falou aqui antes da cruz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer a linguagem bíblica. Né? A linguagem bíblica, desde Gênesis até o final da Bíblia, a linguagem tem a linguagem bíblica, figuras. Lá no português nós estudamos parábolas, enigmas, mistérios. A Bíblia diz que aqueles mistérios que nem os judeus ficou sabendo, ele está sendo revelado para nós, nas cartas. Né? Então aqui em Mateus 24, aqui, ó, Jesus falou o sermão profético, né? Aí vai vir o princípio das dores, a grande tribulação, em Mateus 24, né? Aí ele vai citar várias parábolas, no capítulo 25, a parábola das 10 virgens, tudo simbolizando o que iria acontecer na cruz e o que viria para nós. E que já aconteceu, não vai acontecer, já aconteceu. Agora, eu pregando aqui, eu não quero que você acredite. Você vai examinar a sua palavra aí e vai estudar para ver se é verdade ou não o que a Bíblia diz. Né? Escatologia consumada, os anos que aconteceu, né? Quando fala de séculos, dos séculos, né? O fim dos tempos, que nós vamos ver no domingo. Que fim do tempo era esse? Ah, o mundo vai acabar? Eu já te adianto, desde agora, não vai acabar o mundo. Deus não vai acabar o mundo. A Bíblia diz que geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Será que Deus ia mandar uma pessoa escrever uma palavra dessa e ia mudar? Agora a lei, por exemplo, o fim da lei é Cristo. Na lei já tinha profecia da nova aliança. Lá em Ezequiel tem a profecia da nova aliança. Eis que vem dias que farei uma nova aliança com a casa de tal. Né? Ah, mas ele diz que tem que pregar o evangelho para toda criatura. Olha, aquela palavra que Jesus falou que eles tinham que pregar o evangelho para toda criatura, aquele evangelho que ele estava pregando foi pregado para toda criatura. Eu estou pregando aqui a palavra, não precisa eu formar um obreiro aqui e dar um salário para ele ir lá para a África pregar esse evangelho, não. Sabe por quê? Porque os que estão na África, os que estão lá no meio da mata, quando Jesus morreu na cruz, antes da fundação do mundo, o Espírito já tinha sido comprado. Nós fomos predestinados. Então aqueles que estão lá, podem não chegar a viver o reino de Deus em vida,
mas a salvação eterna eles têm. Se foi eleito e escolhido por Deus. Porque esse negócio de aceitar Jesus é dos religiosos. Não tem na Bíblia isso de aceitar Jesus. Ah, Apocalipse 20 fala, não, aquele texto não está falando de aceitar Jesus. Eis que estou a porta e bate, se abrir o coração, levantar a mão, não existe. Ele é quem nos escolheu, meu querido. Não é você a hora que quiser, fez isso, errei muito na vida, agora eu vou para a igreja, vou aceitar Jesus, vou mudar de vida. Você acha que Deus vai se comover com isso? Não. Porque Ele te salvou foi lá na cruz. Teu espírito foi salvo pela cruz aqui, ó. Vamos ler aqui em Efésios 2:8. Isso aqui é a introdução de todos os estudos que virão, né? Presta atenção, 2:8, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Aí uma pessoa fez uma pergunta. Mas eu já ouvi várias mensagens suas, e você não prega no livro de Tiago, no livro de Pedro, nas cartas de João. Porque João, Pedro, Tiago e as cartas de João, os apóstolos de Jesus de Nazaré, eles pregavam o evangelho da circuncisão. Para os judeus. Para nós, foi separado o apóstolo Paulo para pregar para nós. Né? Então, vamos lá concluir as Escrituras. As Escrituras terminam aqui, ó. João 19. A morte de Jesus, ó. João 19, versículo 26. Ó. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, viu? Disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito, morreu. Vamos voltar ao versículo 28. Vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, quando Jesus morreu e disse, está consumado, toda a Escritura, até a morte dele, se cumpriu. Mas as pessoas estão pegando profecias do que está acontecendo no mundo, na política, né? E trazendo para os nossos dias, coisa que já aconteceu. Então, se a Escritura se cumpriu na morte de Jesus, então quem está trazendo essas coisas, ressuscitando o que está morto, está em maldição. Porque o fim da lei é Cristo. Romanos 7:4. Romanos, vamos voltar aqui, Romanos, para frente, Romanos 10:4, se eu não me engano. 7:4 é outro assunto já, quer ver? Está falando das duas manifestações. 7:4 está falando das duas manifestações de Jesus antes da cruz e dele ressuscitado. Nós somos do outro, para pertencer de a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Né? Então, aí as pessoas estão adorando o cordeiro que tira o pecado. A finalidade de Jesus como cordeiro já foi feita. Ele não é mais o cordeiro. O cordeiro já teve sua função executada. João Batista disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já foi na cruz, morreu, o sacrifício do cordeiro foi feito na cruz e tirou o pecado do mundo. Aniquilou o pecado do mundo. Como é que você sabe disso? Porque no Evangelho da Graça está escrito. Eu vou ler daqui a pouco. Vamos ver aqui, ó. 10:4. Romanos 10:4. Diz aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
Né? Na lei, a pessoa tinha que se arrepender. E na graça? Nós fomos justificados. Oh, glória! Amém. Na graça, nós fomos justificados. Na lei, a pessoa tem que se arrepender, fazer, esforçar. Na graça, nós fomos justificados. Isso aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele. Nós fomos justificados. Aqui para trás, aqui fala da justiça. Ó. Capítulo 5 de Romanos. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Na lei, a pessoa... Por isso que quando João veio, em Mateus, no livro de Mateus, João, o profeta, a pregação de João Batista era: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então era arrependimento. Quando Jesus morreu na cruz, vamos aqui em Hebreus. Quando Jesus morreu aqui, morreu na cruz, e no capítulo 9, versículo 26, está falando, né? Está falando dos dois sacrifícios, o da lei e o de Cristo, que é eficaz eternamente. Na lei, o homem tinha que levar um cabrito hoje, semana que vem, o mês que vem, o ano inteiro levando animais para ser sacrificado no templo. Porque o pecado não era tirado. Amenizava a coisa. O pecado não era destruído. Era amenizado ali. Levava um animal. Mas o sacrifício de Jesus foi eficaz eternamente. Amém. Esse texto aqui, ó, do capítulo 9, versículo 23 em diante, vai falar. Vamos ler o versículo 26, ó. Lá no finalzinho. Né, a parte lá no finalzinho. Vamos ler todo o versículo. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o quê? O pecado. Está vendo? Eu já preguei aqui o que era esse pecado, o que é que simbolizava isso aí. Então a pessoa diz: oh, eu sou pecador, sou um miserável, sou o verme de Jacó, né? Sou uma minhoca da terra, né? Então nós somos importantes para Deus, sabe por quê? Nós fomos comprados por um bom preço, e o preço mais precioso que ouro, que prata, mais que diamante, foi o próprio sangue de Jesus derramado lá para aniquilar esse pecado, que todas as pessoas que nasciam com ele, querendo ou não, nasciam com o pecado, né? Então vamos ver aqui, ó. Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Aniquilar, o que é que significa aniquilar? Destruir. Aniquilar e destruir. É a mesma coisa que eu pegar esse violão aqui, eu vou destruir esse violão. Se eu quebrar ele, ainda continua sendo um violão quebrado. Mas se eu pôr fogo, ele vira cinza. Então, o que Jesus fez na cruz, ele destruiu, desapareceu, não existe mais. Aquilo que Jesus fez não existe mais. Existe as pessoas que ele comprou com seu sangue. Por exemplo, ele me salvou na cruz. Pela graça eu sou salvo. Pela graça você é salvo. Ninguém toma essa salvação tua. Ah, mas eu pratiquei isso, eu errei e perdi minha salvação. Não. Você praticou uma obra da carne, e quem pratica a obra da carne está fora do reino em vida, não está vivendo o reino de Deus em vida, tem a punição aqui que é automática, porque Deus não vai sair lá do descanso dele para vir
te castigar aqui. Tudo aqui na Bíblia agora, depois da cruz, é automático. O que você plantar na carne, você colherá. Por isso que diz, ó, em Romanos 8. Romanos 8. Aí presta atenção, eu vou citar aqui uma pessoa que diz que está em graça e incentivando os outros a beber. Né? Uma pessoa que diz que está em graça, incentivando os outros a beber. E quem bebe está fora do reino de Deus em vida. Não está vivendo o reino de Deus, porque Deus, Cristo, ressuscitado, ele não compartilha com as obras da carne. Ele habita no teu espírito. Se você não tem conhecimento do Evangelho e a carne é suja, Deus não habita nisso, não. Está entendendo, querido? Isso aqui é verdade bíblica. Né? Romanos 8, ó. Agora, pois, depois de Paulo pregar várias coisas anteriormente ao capítulo 8, ele diz, ó, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aí eu te faço a pergunta, você está em Cristo? Mas, nós não terminamos a leitura. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Vamos continuar a leitura. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O pecado da lei de Moisés, nós fomos livres pelo Espírito da vida de Cristo e da morte. Que na lei tinha um pecado, na lei tinha a morte. Então nós ficamos livres, nós somos vivos eternamente. Quem vai morrer em nós, nós vamos ter a morte física. A morte espiritual não vai acontecer na nossa vida, porque nós estávamos mortos. Aliás, nós já nascemos depois da cruz, já nascemos fora disso aqui. Isso aqui era para as pessoas que estavam vivendo naquela época. Tinha o pecado na lei, tinha a morte. Né? Porquanto que fora impossível a lei, está vendo? No que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu Filho, o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Se você está praticando as obras da carne, Deus não habita em ti. O Espírito Santo trabalha na nossa vida em linha com a palavra. E que palavra é? É a Bíblia inteira? Não. É o Evangelho, que está nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Ele está nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Não quer dizer que é toda a carta. Porque tem muita passagem lá nas cartas que é da lei. Igual aqui nós citamos aqui o pecado e a morte, era da lei. Então, o que é esse evangelho? É o evangelho das insondáveis riquezas de Deus, a sã doutrina. Que não é as 14 cartas inteiras, ele está lá dentro. Então, quando nós temos a mente iluminada, nós começamos a compreender aonde está este evangelho revelado para nós. Como nós andar, como proceder de conformidade com a vontade de Deus, com a vontade de Cristo. Aí eu pergunto, tudo que a gente faz é que seja feita a vontade de Deus, né? Tudo que a gente faz, que seja feita a vontade de Deus. Mas a gente não sabe nem o que está falando. Você sabe qual é a vontade de Deus? O que ele falou aqui na palavra? Né? Se você não anda na carne, se você anda em espírito, então, por exemplo, se você anda em espírito, você está no evangelho da graça. Se você anda na carne, está na lei. Você está fazendo jejum, você está indo para o monte, está na carne. O que mais? Está fazendo campanha, está na carne. Em espírito, você é movido pela fé.
pela fé. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Uma coisa muito importante aqui. Vamos ver aqui em Gálatas, antes de nós lermos aqui o resto da Gálatas 5, 6. Só um momentinho, vamos ver aqui onde está aqui. Só um momentinho, vou achar esse versículo aqui que está anotado para a gente não dar bobeira, né? Tem que confirmar. É Gálatas, né? Vamos ver aqui onde está aqui, Gálatas. Só um momento. 5:6. Gálatas 5:6. Vou olhar no caderno aqui e ver. Então eu vou procurar na Bíblia. 5:6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então aquele dom que foi dado a nós, ele é acompanhado, aquela fé atua pelo amor de Deus, de Cristo, na nossa vida. Atua pelo amor, a fé que atua pelo amor. Voltando lá onde nós estávamos lá, em Romanos 8, né? Então, andar na carne é praticar as obras da carne. Voltando em Gálatas, então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem está em Cristo, querido, não pratica as obras da carne. Em Gálatas aqui, nós já pregamos sobre isso, nós já estamos chegando ao final aqui. Gálatas 5, 19, 16 em diante. Gálatas 5, tinha que ter ficado aqui, ó. Aqui vai falar no versículo 19, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia. Se você pratica essas coisas, você está andando em carne. Está plantando. E aqui no 6, aqui diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra, não é aqui versículo 7. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Está falando da carne e do espírito aqui, ó. Você vê os contextos aqui, está falando da carne e do espírito, né? As obras da carne, aqui vamos falar aqui, ó, vamos ver aqui onde. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, porque tais coisas não pratica, né? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, írias, discórdia, facções, inveja, bebedices, né? Aí a pessoa diz, eu bebi uma cervejinha, não me embriaguei. Olha, bebe uma cerveja ou uma dose de pinga, pega teu carro e tem uma blitz lá, passa lá e sopra o bafômetro. O que é que vai acusar lá? Então, tem uma pessoa dizendo que está em graça e está num boteco com a mesa cheia de lata de cerveja e dizendo que a Bíblia não condena pecar. Não condena beber. A Bíblia não fala em ninguém. Você pode beber o tanto que você quiser, querido. Só que você está vivendo na carne, sabe? Você não está vivendo o reino de Deus em vida. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele nos libertou dessas coisas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui, está escrito aqui, ó. Quando Jesus morreu na cruz,
Ele nos transportou para esse reino que nós vivemos, ele em vida aqui, ó, na terra aqui, ó. Então se eu beber uma cerveja, uma dose de pinga, eu estou praticando a obra da carne. A Bíblia não proíbe, eu posso beber, me embriagar, só que eu estou perdendo a herança, estou perdendo de viver o reino de Deus em vida, querido. Deus não te proíbe fazer nada. Mas aquilo que você praticar, Paulo disse, o apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Aí está lá. O cara bebendo e eu sentado na mesa lá, a mesa de bebida e eu lá ao redor. Mesmo que eu não beba, é melhor beber, porque eu estou na mesa do escarnecedor. Nós que estamos em graça, nós somos pessoas diferentes. Você que diz que é crente, você é uma pessoa diferente. Mas não é pelo vestir que você vai se... a pessoa quando vê, aqui na minha região, quando vê uma pessoa com um cabelão grande, uma saia grande, já diz, olha lá, aquela mulher é crente. Mas é só de aparência, né? A pessoa tem que ser crente. É aqui, ó. Não é pela aparência. Aí os homens é sentado, uns louvando lá e umas cadeiras lá atrás, vão lá tudo lá, ó. Sai dali! Sai dali! Para ver a vida dele lá fora. Não é todos. Nós não estamos generalizando a coisa. Mas você sabe o que eu estou falando. Eu já fui dessa denominação. Graças a Deus que fui liberto. Então, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele fez a seguinte coisa aqui, ó. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Quando nós nascemos, nós já nascemos no reino de Deus. Nós que fomos escolhidos. Ah, mas como é que eu sei que eu fui escolhido? É fácil de saber. Você segue a palavra. Você é uma pessoa que tem caráter, honesto, né? Não pratica aquelas obras que eu acabei de citar aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí ele me transportou para este reino. Aí eu estou lá me drogando, me bebendo, prostituindo, praticando aquelas coisas. Será que eu estou vivendo, eu estou nesse reino? Não estou. Aí é fácil. Mas a Bíblia aqui não proíbe nada. Ela adverte. A palavra que de advertir aqui na Bíblia está exortação. Fulano, vai lá e exorta aquele irmão que ele está saindo da linha. Ele não está andando em retidão a Deus. Então, ele nos libertou. Aí, se ele me libertou, tem uma campanha de libertação, vou lá para me libertar. Libertar de quê? Aí está afrontando a Deus. Está afrontando o que Jesus fez lá na cruz. Eu não acabei de ler que ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus aqui é em vida, querido. Você vai morrer, vai viver o reino de Deus ou vai voltar para essa terra? Nós estamos falando aqui de escatologia consumada, não vai não. Quando você morrer, se você é um escolhido de Deus, seu corpo vai ser transformado e você vai viver a eternidade com Deus. Se você não é um escolhido, eleito, você vai ser sepultado e vai virar pó eternamente. Ah, mas lá na minha denominação diz que vai para o inferno e vai sofrer a vida inteira. Isso é mentira da religião, isso é religião. Eu falei aqui domingo, as denominações que são religião. Olha, todo o evangelho que é pregado depois da cruz. Vamos terminar aqui, ó. Domingo nós continuamos. Todo o evangelho que o apóstolo Paulo, ele estava pregando lá em Gálatas. Essa igreja foi formada na graça. Mas os judeus foram lá e jogaram uma lábia. E eles rapidinho estavam passando da graça para a velha aliança. Os judeus.
Viu, querido? Esse evangelho da graça, o evangelho que você está ouvindo aí, se não for este, no lugar que você está indo, o que é que o apóstolo falou? O apóstolo dos gentios. Você não é judeu. Mesmo na denominação que você vai estar indo, diz que é pentecostal, é mentira, porque pentecostal era uma festa da lei, quem era pentecostal eram os judeus. Depois da cruz não existe isso. É mentira. Quem está falando isso que é pentecostal, você é pentecostal, o que é? Eu sou cristão. Eu sigo Cristo ressuscitado. Pronto. Se não for o evangelho, depois do evangelho do reino de Deus, da graça, vamos ver o que o apóstolo Paulo falou, capítulo 1 de Gálatas, né? Versículo 9. Olha, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Os Gálatas tinham recebido o evangelho da graça de Paulo. O evangelho da graça, do Cristo ressuscitado. Mas ele já estava pregando o evangelho da circuncisão, que era dos judeus. Por isso que aqui nós lemos também que depois que Jesus morreu na cruz, ele cumpriu-se a vontade dele, que não tem mais circuncisão nem incircuncisão. Nós agora somos um em Cristo. E o que é a vontade de Deus? Não é aquela que fala lá que é boa, agradável, perfeita. Vamos ver o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é capítulo 1 de Efésios, terminando aqui, ó. 1. A vontade de Deus era um mistério. E para nós foi revelado. Que vontade era essa? Efésios 1, versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo. E o que era isso? Está no versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como das terras. Convergir, unir todas as coisas. Nem tem judeu mais, nem gentil mais, é um em Cristo. E a fé que opera pelo amor. Explicado, né, querido? Então essa era a vontade dele. Era a vontade de Deus, que era um mistério, e foi cumprida na cruz. Unir todas as coisas. Já uniu? Já. Nós estamos pregando para você tomar conhecimento que Ele te uniu nele. Você não sabe. A partir do momento que você conhecer esse Evangelho, você está ressuscitando dos mortos para viver a vida em Cristo, que está aqui em Gálatas. Aqui, ó. Então, a partir desse momento que você conhece, 2:20, ó, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Está resolvido? Está entendendo, querido? Então, escatologia consumada. Domingo, o fim dos tempos, o fim do mundo. O mundo vai se acabar? Nós que temos a mente iluminada, sabemos que não vai. A terra permanece para sempre. Quem vai acabar? As gerações. Minha geração já está caminhando para acabar. Vou fazer 62. Não sei quanto tempo de vida eu tenho. O Senhor sabe. É a minha geração. Eu vou acabar, aqui já tem um neto ali, ó. Né? Já tem um neto ali. É a geração. Minha geração foi que se substituir. Né? Entendeu, querido? Então, o meu intuito aqui de pregar o Evangelho é para te orientar da verdade de Deus na tua vida. Então, olha, fim dos tempos. Vai ter fim de tempo? Né?
Vai ter o fim do mundo? Domingo, você é o nosso convidado especial. E aquele que manda eu pregar é aquele que vai estar junto comigo e contigo, num grandioso culto online para toda esta terra maravilhosa que Deus criou e nos colocou nela para usufruir do melhor da terra. Graça e paz, abençoados e abençoadas.